Ela era uma adolescente que foi excluída do corpo de membros por depilar as pernas. Não pôde mais tomar a Santa Ceia. Olá, maravilhosa! Me chamo Rose Soares. No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre pertencimento. E claro, eu vou interligar esse fato à filosofia sistêmica. Eu vou trazer um pouco de tudo para você e no final eu vou te contar que você, pela necessidade de pertencer, pode sim estar aí repetindo padrões inconscientemente que não te levam para o mais. E vou te dizer como é que você pode fazer para se liberar dessa necessidade aí de pertencer, tá bom? Então, vamos ao fato. Essa adolescente aqui, que eu contei, sou eu mesma. Ou melhor, era a minha adolescente. Eu fui lá, depilei as pernas, mas eu fazia parte de uma igreja evangélica lá no interiorzinho de Minas, que era aquela religião raiz, né? O crente raiz, com muitas e muitas regras. Uma das regras era essa: a mulher não podia depilar as pernas, cortar o cabelo, usar maquiagem, usar joia e etc. Então, foi o que aconteceu. Foi a consequência pelo meu ato. Ou seja, eu deixei de fazer parte. Eu poderia ter seguido bonitinho as regras para continuar fazendo parte daquele sistema. Porque um sistema religioso, uma igreja é um sistema, um colégio é um sistema, e o sistema familiar é um sistema, tá bem? Então tudo é sistêmico. Pois bem, para eu fazer parte daquele sistema, eu precisava seguir aquelas regras. Eu era obrigada? Não. Mas, se eu estivesse sentindo uma profunda necessidade de pertencer àquele sistema, eu tinha que seguir aquelas regras. Contudo, eu já não estava feliz e eu queria fazer coisas diferentes, eu queria liberdade. Fui lá e desrespeitei e não passou despercebido aos olhos do pastor. Pois bem, acabou que eu não voltei mais para aquela igreja, busquei por um outro sistema um pouco mais flexível, ok? Então, nessa primeira parte do vídeo eu te convido para fazer a seguinte reflexão. Você faz parte de algum sistema com muitas regras e você, mesmo não estando feliz e não concordando, você continua dentro desse sistema seguindo essas regras e você diz: caramba, eu não tô feliz, eu não tô concordando com esse trem, mas eu continuo aqui. Sabe por que você faz isso, maravilhosa? Pela necessidade de pertencer. Nós, o ser humano, temos uma necessidade imensurável, inexplicável de fazer parte. E essa necessidade de fazer parte, particularmente do sistema familiar, está muito ligada às nossas memórias ancestrais e ao nosso cérebro reptiliano, trazendo um pouquinho de neurociência para você. Então, essa parte do nosso cérebro, o cérebro reptiliano, ele acende um alerta quando a gente fica sozinha, quando a gente deixa de fazer parte, quando somos excluídos, né? Então, ele diz: perigo, perigo, perigo. Você não pode ficar sozinha, você precisa de um sistema, você precisa fazer parte, você precisa de um clã, ou seja, isso indica proteção. Lá na época dos nossos ancestrais, era realmente extremamente perigoso não fazer parte de um clã, de um sistema. Precisávamos de proteção. Nossos ancestrais, né, que vivem em nós, precisavam estar inseridos em um sistema, em um clã, fazer parte, para não serem pegos por um bicho. Entendem o que acontece com esse corpo maravilhoso? Pois bem, para além disso, temos toda a filosofia sistêmica. Há necessidade de fazer parte do clã. Não podemos deixar de pertencer, porque é perigoso ficarmos sozinhos. Precisamos ser iguais aos membros da nossa família. Tudo isso está ligado às nossas memórias ancestrais. Está acompanhando o raciocínio, maravilhosa? Portanto, já toma essa consciência aí. Se você tem uma coisa, uma agonia em você, uma incomodação, porque você está seguindo regras, está se mantendo dentro de sistemas, e ainda não cheguei no sistema familiar, mesmo não concordando com as regras, mas você continua ali, é porque no seu inconsciente você tem medo de deixar de pertencer, de fazer parte. Então você não dá o seu grito de liberdade para sair daí, porque está sendo controlado inconscientemente. O inconsciente está conduzindo sua vida, tá bom? Ok. Agora vamos para o sistema familiar. Aqui, maravilhosa, o negócio é forte. Veja bem, mesmo aqui no sistema familiar, quando a gente já não concorda mais com as regras específicas da família, quando a gente tem um desejo profundo de fazer diferente, de ir para além
do lugar onde os nossos ancestrais foram, a gente se auto-sabota e repete o mesmo padrão de sofrimento dos nossos ancestrais, as mesmas crenças, segue o velho mapa. Por quê? Pela necessidade de pertencer ao clã, ao sistema. Precisamos continuar fazendo parte. Então, nós somos leais aos membros da nossa família, a nossa família. Não honramos, porque quando a gente honra, a gente vai para o mais, segue o nosso próprio destino. Honrar a vida recebida é seguir adiante e fazer diferente. Quando a gente repete, estamos sendo leais. Lealdade invisível, seguindo exatamente ou algo parecido com aquilo que os nossos ancestrais viveram e fizeram, ok? Então, por isso, por conta da necessidade de pertencer, que muitas vezes a gente toma a atitude de ir adiante, de fazer diferente, a gente diz, chega, quero seguir minha própria vida, meu Deus do céu, essa família aqui não dá mais, eu tenho que fazer diferente, mas o que é isso? Esses padrões de escassez, de problemas de saúde, de relacionamento amoroso fracassado, eu não aguento mais. Aí diz, vou seguir a minha vida. Aí o que acontece? Tá lá repetindo o padrão, inconscientemente. Você se conduz para isso, eu já me conduzi para isso. Pela necessidade de pertencer ao nosso clã, a gente repete tudo, tá bem? Ok, isso daqui é uma sentença, como a gente diz no direito? É um acórdão de algum superior tribunal de justiça, por exemplo? Né, não, tá certo? A gente pode sim quebrar esse padrão de repetição e continuar fazendo parte do sistema. Como é que faz o movimento? Com respeito. A gente não pode sair batendo a porta, brigando, gritando, falando que chega, essa família aqui, não é possível que eu faça parte disso. Eu não aguento essas regras. Que povo tacanha. Eu acho que é essa palavra, né? Que mentes mais retrógradas. Que povo mais arcaico. Eu não aguento isso. Quando a gente faz assim, maravilhosa, estamos sendo arrogantes. E a nossa alma não tolera a arrogância. Então aqui é preciso tomar a decisão de fazer diferente, tomar consciência dos padrões que está repetindo, né? Tomarmos consciência dos padrões que estamos repetindo e daí dizer com todo respeito para os nossos ancestrais. Esse movimento pode ser feito internamente, tá bom? Não precisa ir ao seu pai, à sua mãe, aos seus demais ancestrais para fazer esse movimento, não. Você faz internamente. Mas você diz com respeito, com honra. Me olhem com carinho quando eu fizer diferente de vocês. Em honra a vocês, farei algo de bom. Eu honro a vida que eu recebi de vocês fazendo algo de bom. Por favor, me abençoe quando eu fizer diferente. Entende, maravilhosa? São movimentos simples que a gente faz, mas aí a gente vai se liberando, se permitindo, porque não são eles que estão nos prendendo, não. Nós é que nos prendemos, nós é que não nos permitimos. Fala-se tanto em falta de permissão, essa falta de permissão é interna, é nossa, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente começa a se liberar. A gente vai se desemaranhando do nosso sistema familiar, do nosso clã. A gente fura a bolha e a gente começa a seguir o nosso próprio destino. Vou te dizer, dá medo. Vai dar medo, porque você vai sentir no seu corpo. Se você estiver consciente, né? Como eu tô te falando aqui. Você vai sentir uns trem estranhos, umas coisas que você não sabe de onde que vem. Um medo, o corpo chega a tremer, sabe? Coração palpita. Sempre que você está fazendo algo novo, algo diferente, isso vai acontecer no seu corpo. No corpo. O corpo vai te avisar. Você não vai saber de onde que está vindo esse medo, porque está palpitando seu coração, mas vai acontecer. Aí você está consciente, você vai dizer, o meu corpo, o meu cérebro reptiliano está com medo de ir adiante. Está com medo de fazer diferente, porque acha que vai ficar sem um clã, que vai deixar de fazer parte. Mas não precisa ter medo. Aí você conversa com o seu corpo. Eu tô aqui, eu sou a consciência no comando desse corpo, eu quero viver essa experiência humana. Você, corpo, é o veículo da minha alma. Vamos juntos experienciar essa vida aqui.
Tá tudo bem, tá tudo seguro, a gente faz parte. Nós temos uma família. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho toda uma ancestralidade e eu já tenho a bênção deles para seguir e fazer diferente. Entende, maravilhosa? É bem assim. É bem assim que acontece. Essas conversas que eu tô falando pra você, eu tenho comigo aqui diariamente, com o meu corpo, porque o meu corpo é uma consciência. Ele tá bem vivo, escutando tudo. Cada célula do nosso corpo escuta tudo o que a gente diz, ok? Portanto, aqui eu tô deixando pra você dicas básicas pra você assumir o controle da sua vida e parar de ficar repetindo o padrão de sofrimento, parar de se diminuir pra caber, tudo pela necessidade de pertencer. Porque, ó, do jeitinho que você faz aqui no seu sistema familiar, para fazer parte, você faz no mundo, você faz nos outros sistemas aí no mundão. Quando você se coloca no seu lugar, no seu sistema familiar, assume o seu lugar no sistema, você também faz isso no mundo, porque a força vem daqui. As mesmas raízes que têm o poder de nos prender são as que nos dão força. Entendeu, maravilhosa? Fez sentido aí? Tocou seu coração de alguma maneira? Você entendeu o que eu compartilhei? Curte esse vídeo, deixa um coraçãozinho para eu saber que você esteve aqui e eu te deixo um convite. Tem um link embaixo desse vídeo com um grupo de WhatsApp para mulheres maravilhosas que querem seguir o próprio destino, que escolhem viver a própria vida e não querem mais serem conduzidas inconscientemente pela necessidade de pertencer ao sistema familiar. Clica ali embaixo do vídeo, entra pro grupo e vem caminhar com a gente, tá bom? Um beijo, fique com o Criador e eu vejo você no próximo vídeo, maravilhosa!